Muito bem, de volta aqui na Web TV Undime Bahia, abertura oficial da COED, que é a Conferência Extraordinária de Educação do Estado da Bahia. João Danilo para falar um pouquinho sobre toda essa efervescência, todo este movimento nos 417 municípios da Bahia, embora não tenhamos todos representados aqui, mas todos tiveram a presença do FEEBA nesta movimentação mais que bacana, nesta rede de fóruns que foi constituída e fortalecida, João. Magno, eu tenho que fazer primeiro uma confissão e um agradecimento. A gente só conseguiu estar nos 417 municípios e mobilizar o que a gente fez por conta da TV Undime e do trabalho de vocês, Magno. Vocês foram fundamentais para a gente conseguir em tão pouco tempo chegar em todos os 417 municípios e nos 27 territórios. Eu preciso aqui agradecer ao Undime Bahia, a você, a equipe, pelo trabalho, pelo espaço, pela parceria. Preciso agradecer aos dirigentes municipais de educação que lá na ponta receberam a mensagem em meio a um conjunto de demandas incalculáveis que não dava para encaixar nada, e eles encaixaram a conferência municipal. Eles fizeram conferências municipais apoiando os fóruns municipais, as comissões muito mais lindas do que eu poderia jamais imaginar nos melhores sonhos. Essa conferência aqui não é uma conferência do Fórum Estadual de Educação da Bahia. Essa é a conferência das instituições da Bahia. Undime, UNCME, Fórum Estadual, Secretaria de Educação, Conselho Municipal, movimentos sociais, fóruns municipais, comissões constituídas. Foi uma sinergia, uma vontade de fato transformar a educação do nosso país. Conselho Estadual de Educação também presente, Conselho Estadual, eu represento o Conselho Estadual de Educação no Fórum Estadual de Educação. Então eu sou a expressão de um projeto também que esse Conselho construiu para esse momento da vida do Conselho Estadual de Educação, que fez 180 anos o ano passado, e uma festa linda, e isso representa esse movimento bonito. João, qual o maior desafio, os maiores desafios? Afinal de contas, estamos pensando numa próxima década, num próximo Plano Nacional de Educação. É claro que algumas das metas e, consequentemente, as estratégias não conseguiram sair do papel. Grande parte delas, sobretudo relacionada ao financiamento, os 10% do PIB, ele sequer tramita no Congresso Nacional. Nós temos outras possibilidades, o CAC, o CAQui. Quais são os maiores desafios que vocês compreendem que nós teremos para propor? E o que é que não pode faltar, naturalmente, no próximo Plano Decenal? O maior desafio, a Bahia está sendo vanguarda. O maior desafio é esse, é fortalecer as instituições, é realizar essa cultura de diálogo com a sociedade para fazer o planejamento educacional. Esse é o maior desafio. E é esse fortalecimento, esse desafio que nos ajuda a ir para todas as outras trincheiras. Se a gente estiver juntos, se a gente colocar ao poder público em diálogo com a sociedade, ouvindo e pensando e planejando sua política na atenção às necessidades da sociedade, a gente está enfrentando o maior desafio. Aí a gente tem outras trincheiras. A garantia do direito à educação é uma condição que a gente precisa enfrentar. Ninguém pode estar fora da escola em idade escolar. E a gente precisa tornar essa permanência na escola cada vez mais apoiada em qualidade e mais exitosa. Esse é o segundo grande desafio. O terceiro, a gente precisa articular esses diferentes atores. Não acontece mudança na escola se a escola não quiser assumir a mudança. E a gente, ao fortalecer as instituições, ao fortalecer a participação da sociedade, a gente está assumindo o compromisso juntos de que mudança, de que direção, de que contexto a gente vai fazer. E aí você toca em questões fundamentais. Tem um sistema de educação, tem a gestão democrática sendo pautada, a valorização dos trabalhadores da educação, o financiamento da educação e agora, sobretudo, a necessidade que a gente precisa definitivamente ter um projeto para ela elevar, para melhorar o padrão de vida da sociedade brasileira. Então pensar um tema que é novo para a gente, que é de fazer a formação dos jovens, mas de olho na questão do desenvolvimento, na perspectiva da justiça socioambiental.
Então é pensando no desenvolvimento, pensando na formação dessa juventude, para fixar ele no seu município, para que ele tenha condições, em cada município, em cada território, ter o desenvolvimento pleno das vocações desses municípios, desses territórios, e fazer isso de forma a mudar a vida das pessoas, a transformar a vida das comunidades e a preservar e cultivar o nosso meio ambiente. Essa conferência não começou hoje e você recentemente, inclusive, realizou uma reunião com toda a equipe dizendo que esse estado de conferência precisa ser constante, precisa estar presente no nosso dia a dia e ele precisa transcender esses 4 dias de atividades aqui na capital baiana, Salvador. O professor Luiz Walter, como sempre, que inclusive já esteve coordenador deste colegiado, deste fórum, trata com muita propriedade da necessidade de ter a educação como um ato político. A educação é um ato político, não estamos falando de política partidária, mas o ser humano é essencialmente político. É isso que se pode esperar deste movimento do Fórum, não só aqui nesse momento em Salvador, mas nos próximos anos e que sejam vindouros os anos. Os movimentos que o Fórum Estadual de Educação tem construído é nesse sentido de fortalecer esse espaço, esse organismo, que são os fóruns, portanto o Fórum Estadual, os fóruns municipais, todo mundo está dentro do Fórum. Não é o fórum externo, a Undime está dentro do fórum, a UNCM está dentro do fórum, o movimento social está dentro do fórum, o legislativo está dentro do fórum, então é esse organismo plural. Então o fórum quer que esse organismo tenha uma ação permanente, mobilizando a sociedade no âmbito da discussão da política educacional. Hoje nós estamos aqui para falar do novo Plano Nacional de Educação que a gente quer. Mas depois, amanhã, a gente tem que estar aqui reunido para dizer assim, que esse plano que a gente quer, ele seja implementado. Você falava do plano atual, que as metas não foram alcançadas, mas a gente tinha um projeto para defender. E o que a gente está construindo aqui é um projeto para defender. Que ele vá para o plano nacional, depois que ele seja implementado, depois que as metas sejam alcançadas e que a gente possa depois, de novo, daqui a 10 anos, estar aqui reunido, pensando já em outros horizontes. E não mais em recuperar horizontes que, porventura, faltou iniciativa, faltou garantia de recurso, faltou contexto político que sustentasse o avanço que a gente precisa ter na agenda educacional. A gente precisa de muitas coisas no nosso país, no nosso estado, no nosso município. A gente sabe a condição de desigualdade social que marca a nossa sociedade. E qualquer projeto de transformação dessa condição passa pela agenda da educação. E a gente precisa entender, portanto, a educação como sendo a referência principal de transformação da vida das pessoas, de transformação da condição de viver dessas pessoas comunitariamente para transformar a nossa sociedade, o nosso país. Muito obrigado. Agradecer ao professor Anderson Passos, presidente da Undime Bahia. Ele tem nos proporcionado realizar atividades como essa. Aqui, professor João Danilo, pós-doc, esteve recentemente, inclusive, defendendo esse pós-doutorado e com muita maestria conduzindo esse Fórum Estadual de Educação, chegando aos 417 municípios da Bahia. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, sobretudo. Pessoal muito bacana, quem não conhece precisa conhecer. Um abraço Anderson. Já registrei aqui a minha gratidão à Undime e à TV Undime, mas também quero deixar uma mensagem. Queremos continuar contando com esse apoio, eu sei que temos, e quero que cada secretário municipal de educação compre essa mensagem da gente, fortaleça seu fórum municipal de educação, fortaleça esses espaços de articulação do poder público com a sociedade civil, com os movimentos sociais, porque as saídas, elas precisam ser construídas coletivamente. Os problemas são fatos. A gente não quer esconder nenhum desses problemas. A gente quer, pelo contrário, é como é que a gente se reúne, como é que a gente se fortalece e como a gente consegue conferir iniciativas que vá corrigindo cada uma das situações que a gente tem. E quando eu falo da questão do sistema, sobretudo, eu reconheço que no sistema de ensino que a gente tem hoje e na ausência de um sistema de educação, o mais penalizado são os municípios. Ficam com a menor carga tributária, têm o maior número de responsabilidades. Os nossos governos estadual e nacional ainda não fazem a coordenação, o apoio que de fato precisariam. O regime de colaboração é sempre equivocado. É sempre com distorções. Então, considerem que vocês estão sendo convidados a fortalecer os fóruns municipais e o fórum estadual e cada fórum municipal vai estar com vocês defendendo essa agenda de que a educação acontece no município. E, portanto, ele precisa ser o epicentro mesmo dos olhares, das atenções, das construções, com a presença
dos demais governos, estadual e do governo federal. Precisamos fortalecer isso que a nossa secretaria tem feito. O secretário Jerônimo já dizia que ele não era secretário da educação da rede estadual, ele era secretário da educação da Bahia. Que isso seja cada vez mais a referência para qualquer um que assuma essa posição, seja lá no estado, seja lá no governo federal. Tem que pensar que você é o coordenador da educação do seu estado e do seu país. E que os municípios, que é quem atende a grande massa da população, precisa ter a presença constante, o apoio constante do poder público lhe dando as condições para que a coisa lá aconteça como precisa acontecer. Muito bem, na Terra da Liberdade nós seguimos juntos como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso.